Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo eu vou falar sobre o 10º episódio de Shundechirio, o anime do curandeiro clandestino. O episódio começa ali mostrando o Goldran, que teve um almoço com o Lord Fennel, né? E pela cara dele, no almoço não falar essas coisas, tanto que o seu assistente pergunta se teve algum problema, ele nega. Então ele fica ali pensando na solicitação do Lord Fennel. No caso, a filha dele havia desenvolvido uma erupção cutânea no rosto que estava aumentando com o passar do tempo. Então o Goldran, com base nas informações que recebe, ele imagina ser um caso de rosto estranho, né? O nome da doença lá que eles dão. O Fennel pede ali pro Goldran operar a sua filha, né? Então depois temos ele e ele fica ali pensando assim que é uma cirurgia que tem que fazer muitos cortes para poder retirar o problema, né? Ele fica pensando, pô, se já tá visível, então vai ser mais complicado ter que cortar muito, que vai deixar cicatrizes. E ele poderia até curar essa cicatriz, né? Afinal, é uma filha de um lord bastante importante, e ela não vai querer seu rosto marcado, né? Não vai querer cicatriz em seu rosto por conta da sua beleza, né? A vaidade de mulher, não vai querer ali seu rosto danificado. Contudo, a menina não quer que muitas pessoas vejam o seu rosto. Então, o Goldran não conseguiria usar tão facilmente a sua habilidade ali de transferência de saúde, já que ele precisaria de vários assistentes para poder regenerar ali a pele da garota. Contudo, devido a que a garota não permitiria isso, ele ia ter no máximo um ou dois assistentes. Então assim, o Goldran tinha recebido uma solicitação complicada. Afinal, ele tinha que operar a garota, o que provavelmente é o menor dos problemas, ele operar e retirar o problema, né, o rosto estranho. O maior problema é não deixar marcas, não deixar cicatriz. Afinal, por ser uma garota, uma filha de um lord irrelevante, né, tem que estar sempre bonita, não vai querer ver seu rosto marcado. Então o Goldran vai lá ver a sua cachorrinha, né, para se acalmar. Contudo, enquanto ele tá lá, ele acaba topando com aquele primeiro secretário dele lá, o Bebum do episódio passado, né, o Bons, que fala ali pro Goldran que a cachorrinha dele foi atropelada. E o Goldran fica furioso, né, aí prensa o caralho na parede, perguntando se ele tem a ver com isso e tudo mais. Ele fala que não foi ele que atropelou, e de fato, não foi ele que atropelou, mas ele induziu, né, lembrando que ele jogou a garrafa lá de cerveja que assustou a cachorra, que foi lá e acabou sendo atropelada. E aí o Goldran fica preocupado, mas vemos aqui que o Goldran com ele já não tem uma relação tão boa assim, né, o Goldran deve estar mantendo ele por algum assunto obscuro. Afinal, por que ele manteria um Bebum ali à toa? Que ainda danifica o cachorro que ele tanto ama. Ele gosta do cachorro, pegaram o cachorro dele, pô, o cara só quer ferrar com o cachorro dele. Então o Goldran vai lá ver a sua cachorrinha, afinal, pô, sofreu um acidente, foi atropelada. Ele estava preocupado com ela. Aí o Goldran vai lá, confirma com o outro secretário dele se de fato a cachorra dele tinha sofrido um acidente. E vai lá ver ela e vê que ela tá inteira, né? Apesar de ter sofrido um acidente, não tem nenhum vestígio de cirurgia feita. Essa cachorrinha tava como nova, como se não tivesse sofrido nenhum acidente. E aí, pós-open, voltamos ao final do episódio passado, que era ali o Creston pedindo ajuda pro Zeno, né? Aí vai lá todo mundo ali pra casa do Zeno, o Creston explica a situação, que ele acabou sendo escolhido pra operar a filha do Lord Fennel, né? Isso devido ao rumor lá que foi ele que curou a cachorrinha do Goldran, né? Ele assumindo os créditos de novo, e agora ele tava nessa enrascada, porque ele vai até falando pro Zeno as dificuldades. Pô, rosto estranho, apesar de poder ser benigno, não fazer nenhum mal, poder viver com isso, só que assim, ela não pode comparecer a eventos sociais. E a cirurgia ali, né, o Creston vai falando, até os livros falam que em questões de cicatriz de marca, é melhor você às vezes deixar do que fazer cirurgia, porque com a cirurgia pode ficar uma cicatriz pior. Aí o Zeno vai falando ali, não, é só você curar a cicatriz também, né? E o Creston, tipo, pô, o que você tá falando? Você acha que é simples assim, né? Pro Zeno é algo simples mesmo pro Creston. E ele até fala, falar contigo me faz questionar a minha sanidade, porque o nível do Zeno é tão acima que essas coisas são meras banalidades para ele, não é nada demais. Aí o Almin até questiona ali por que esse pedido foi dado ao Creston, né? Então, pela conversa, ela sacou ali que ele roubou de novo os créditos de outra coisa, que no caso foi o Zeno que curou a Milk, só que dessa vez o Creston, ele não podia admitir que não foi ele, que nem da vez passada, porque senão ele poderia acabar saindo ali do grupo do professor Golda, né? Poderiam perceber que ele é um inútil, como ele está demonstrando ser, e ser expulso ali, o Zeno ficar ali naquele grupo lá e pronto. Aí o Creston até começa a chamar o Zeno de Aniki, né? Na tradução aqui na legenda aparece algo como chefia, mas Aniki seria como irmão mais velho e algo do tipo. Só que ele tá mostrando respeito ali pelo Zeno, só que o Zeno não quer ser chamado assim de forma alguma. Bom, enquanto eles estavam ali discutindo, né, chega a Lily ali servindo um chá, e a Almin apresenta ela como irmã do Zeno, com essa até elogia, falando que ela é fofa. A Lily fica apreciada pelo elogio, mas fala que não pode ser do Creston, que ela pertence ao irmão dela. Aí o Creston teve que pensar, pô, então vocês são esse tipo de irmão, é? Apesar do Zeno negar ali na hora. Aí o Creston fala, não, já que você é irmã dele e ele é meu irmão, então vou te chamar de irmãzinho. E a Lily recusa ali, não, eu não quero ter um irmão como você. O Creston recebeu palavras duras da Lily, que, como vocês perceberam, tá ali escondendo as orelhas dela de elfo, né? Afinal, um humano ser irmão de uma elfa não dá, né? Não tem como. Não tem lógica. No outro dia, o Goldran, o Creston e o Zeno vão até a casa do Fennel, né? O Fennel, então, fala que a situação tá pior. Que agora a menina não quer fazer cirurgia porque não quer uma cicatriz. E o pai vai criando expectativa pra cima do Goldran, né? Fala, pô, você vai poder tratar sem deixar nenhuma cicatriz, né? E o Goldran meio que pressionado. Ele, obviamente, não tem capacidade para fazer o tratamento sem deixar cicatriz. Não com apenas 2 assistentes ali, né? Ele não tem capacidade pra isso, precisaria de mais gente. Então, eles vão lá tentar convencer a Charlotte, né? A filha do Fennel, a poder fazer a cirurgia.
Aí vai lá, o pai lá tentar falar com a filha, né? Fala, ô, você deixa, filha, você deixa aí o professor Goldran olhar ali pra fazer o tratamento em você. Eu já menti pra você alguma vez. A menina joga na cara o caso do cachecol da Raposa de Fogo, né? Que os ex-companheiros do Zeno não conseguiu. Agora voltou aqui pra cutucar o Lorde Fenel. Ah, ela já não teve seu cachecol antes, agora tá com o rosto assim. Aí o Goldran vai lá tentar falar com ela, não consegue, ela recusa por todas as maneiras, ela até fica pensando que tem a ver com a garota da família Kiss ali, tá pensando quanta pessoa que tentou identificar seu rosto, se é verdade ou não, talvez o futuro mostre. Enquanto o Goldran tava tentando lá, o Cresson comenta ali com o Zeno, acho que eu tive uma ideia, se eu convencer ela aqui, e a gente fizer a cirurgia e for um sucesso, ela pode se apaixonar por mim, então eu vou virar um nobre e tal, então vai lá o Cresson, tentar convencer a garota a fazer a cirurgia. Só que ele é chutado quase na hora, no momento que ele falou que é assistente, ela pegou e chutou, ele falou que não quer poluição sonora, nem lixo ele falando com ela. O cara foi humilhado ali. E ele volta lá todo triste, falando pro Zeno que vai trabalhar duro pra chegar no topo. Então, né, o Goldran então fica ali sinalizando pro Zeno tentar. Vai lá, sua vez, tenta alguma coisa. Eu fui, ele foi, agora vai lá, tenta você agora. Aí o Zeno, do jeito dele, né, da fala dele, que não demonstra, assim, uma formalidade, não tem tanta educação, é bastante direto, fala, se você não quer operar, beleza, tá de boa. É normal ter medo de ter o rosto cortado e tal. Esse tumor aí não vai te fazer nenhum mal, não vai te matar nem nada do tipo. Vai virar um rosto de uma velha aí com o passar do tempo. Tem gente até que se apega e dá nome e tal. Então, assim, se você não quer, beleza, a decisão é sua. Assim, usando assim, jogou a decisão pra ela. Quer? Ok, a gente faz. Não quer? A gente não faz. De boa. Tô indo. Falei o que tinha que falar, tô indo. O Goldran até ia brigar ali com o Zé. Falou, como tu tá falando isso pra filha de um nobre, cara? Porque ele, além de não ter falado de forma formal, ter sido mais informal ali, mais direto, ele pega e fala, não quer operar, beleza. Tô... E graças a isso o Zeno acaba fazendo a garota ali, pelo menos, abrir a porta do quarto. E ali, né, todo mundo já dentro de um quarto ali, né, provavelmente o quarto dela, ela querendo confirmar se era verdade, se vai virar o rosto de uma velha. Aí o Goldran confirma e ela fala, pô, eu não quero isso, como que eu curo isso? Tem que fazer cirurgia, só que eu não quero cirurgia, eu não quero ser cortado, eu não quero que eu quero retirar o negócio, eu não quero que esse negócio cresça mais, não quero que eu vire o rosto de uma velha, mas também não quero ser operada. A porra da menina não quer nenhuma. Ou você vive com isso ou você tira. Sacrifício. Ou você vive com o rosto da velha, ou então você sofre uns cortezinhos aqui e ali, né? Ela vai ter que escolher. Não dá pra se ter tudo. E essa menina é bastante legal, ela quer as duas coisas. Quer tirar, mas não quer ser cortada. Aí não dá, meu camarada. Aí como você vai fazer uma cirurgia se não tiver um cortezinho aqui, outro ali? E ela pede garantias de que não vai ter nenhuma cicatriz. E como ninguém dá nenhuma garantia, ela pega e sai dali irritada. Aí a Charlotte vai lá pra varanda, o Goldran sinaliza pro Zen ir atrás dela, vai lá, já que tu convenceu ela antes, vai lá falar com ela. Aí vai lá, tá lá na varanda, obviamente ela fica incomodada com ele, o assistente indo lá, fala com ela. Aí o Zen pega lá um passarinho que tava machucado, e ela começa a falar ali, né, como é que desabafa, eu tinha encontrado esse passarinho, e assim como ele, como um pássaro que estava machucado, ela não ia mais poder voar, né, no caso, participar de bailes, eventos, essas coisas. Aí o Zen começa a questionar ela ali se ela quer ser curada. Ela diz que sim, mas sem cicatriz, até fica questionando, e até pergunta pra você sabe quem eu sou, né, por conta da forma que ele tava falando. Ele fala, não, você é uma paciente, não interessa seu status, realeza, nobreza, civil, camponês, não me interessa seu status. A partir do momento que você pede por tratamento, você é um paciente, e você é meu paciente, eu quero te curar, né? Aí o Zeno ali tinha curado o passarinho volta a voar. Ela vê aquilo, né? Vê o passarinho, pô, o passarinho voltou a voar, né? Conseguiu a sua liberdade de volta, por assim dizer. E o Zeno questiona, você quer voar também, né? Tipo assim, você quer poder sair, operar? Ela ali acaba concordando em fazer a cirurgia, né? Então o Zeno ali, usando também um pouco do passarinho que estava machucado, ele curou, conseguiu fazer a Charlotte aceitar a cirurgia. Então pega, tá lá todo mundo sai de cirurgia. O Crest, obviamente, nervoso, né? O Zeno tá mais tranquilo. Fala, não, deixa que eu faça a cirurgia, deixa que eu opero. Você fica como assistente. Só que o Goldran fala, foi tu que tratou a Milk, né? Então você vai ser o cirurgião. Cara, o Goldran fica aqui o tempo todo só olhando praticamente. O cara é o mais experiente dali e deixa os assistentes se fuder lá, se virar aí pra operar. Então o Cresson tem que ser o cirurgião e o Zeno fica como assistente. O Cresson todo nervoso, tremendo ali, né? A chance de fazer uma cicatriz maior era enorme. Aí o Cresson fica se lembrando das teorias, né? Nas posições onde ficam as raízes. Só que o Zeno usaria essa habilidade de scan e vê que as raízes estão em posições diferentes, né? Até fala, ó, você não pode se prender a alguns casos, porque cada caso é um caso, e aí vão crescendo para direções diferentes. Né? Então ainda bem que o Zeno avisou aí o Cresson que senão o perigo ia ser maior, né? Porque ele ia cortar as regiões erradas. Só uma raiz que estava realmente na região certa, que era das 10 horas, as outras estavam tudo em posições diferentes. Com o Zeno guiando, o Cresson vai ali fazendo a cirurgia, né? O Zeno vai ali instruindo ele aos poucos, e assim o Cresson vai realizando a cirurgia. Contudo, eles chegaram a um problema. As raízes lá do rosto estranho estavam presas nos nervos também, e cortando ali iria alterar a aparência da garota, ou seja, era um procedimento mais delicado. E aí ficaram numa sinuca de bico. Se cortar o nervo, vai alterar a aparência da garota. Contudo, se deixasse a raiz lá dentro, o rosto estranho cresceria novamente e provavelmente seria ainda mais forte, seria mais difícil de se retirar. Então ficou nessa sinuca de bico, cortar ali o nervo e alterar a aparência da garota, ou deixar lá e com o tempo vai crescer de novo e vai ter que operar de novo, vai ser mais difícil, a situação vai só complicando.
Então o Goldran vendo que tava numa situação difícil, aí o Goldran fala, não, então vamos ter que cortar, vamos ter que minimizar o risco, que agora era o Cresson que tava mais querendo cortar, né? O Cresson queria fechar pra convencer a garota a ir pro hospital pra fazer uma nova cirurgia e tal, e o Goldran ficou naquela situação, qualquer coisa ia afetar a eleição do diretor. Cortando o nervo, ia mudar a aparência da garota, não cortando, o negócio ia crescer de novo, e aí o povo ia falar, pô, o cara faz uma cirurgia, mas não termina o serviço. Então o Goldran pega a mão do Cresson e faz ele cortar, depois sai gritando ali, chamando ele de estúpido, idiota, e põe a culpa no Cresson, né? E fala bem alto pro pai da garota, pro Lord Fennel, e escutar, ah, meu assistente idiota aqui fez algo que eu não mandei, cortou o nervo aqui, vai alterar a aparência dela, não sei o que, vai dar problema. E ele já tá jogando a culpa toda pro Cresson. Ele teve a decisão final, afinal ele era, apesar de não ter feito porra nenhuma durante a cirurgia, só observando, ele teoricamente era o chefe ali, deixou tudo pros assistentes ali se fuder, se ferrar, e ainda queria jogar a culpa no assistente ali pela decisão final que foi dele. Afinal, ele era o responsável ali, e começa a falar ali pro Lord Fennel, que começa a ficar preocupado. Então o Zeno entra na parada e acalma ali, ó, falando, não, foi um corte necessário, tinha que cortar o nervo, o negócio, a raiz estava presa no nervo, foi necessário, mas não esquenta não, que vai ficar tudo bem. O Zeno praticamente corta ali o plano do Gold, falando, ó, não precisa ir pro hospital real, é só reconectar de novo, vai ficar tudo bem, vai ficar tranquilo. E o Zeno tá perguntando, concorda, professor? E ele assim, como assim? Do que esse cara tá falando? Reconectar o nervo, que coisa difícil. Então o Zeno ali pega, né, fala, não, tô cansado de ficar em pé, vai, chega pra lá, que eu cuido daqui agora. E o Zeno completa ali a cirurgia da garota, né? Ele termina ali o tratamento, ou seja, a parte mais difícil que era regenerar o nervo, ele pegou, foi lá e fez. E tanto o Goldran quanto o Cresson, se olhar ali pra ele, né, eles ficam com a cara de espanto, de surpresa, ao ver o Zeno realizar aquela cirurgia, que pra eles era uma cirurgia difícil, né? O Cresson até fala que nos livros a dificuldade é de A+. Imagina com o nervo ali tendo sido afetado. Você cortou um nervo e o cara conseguiu regenerar, reconectar ali os nervos, então se deixou eles bastante surpresos. E no final das contas a cirurgia foi um sucesso porque o Zeno no final pegou, assumiu ali e resolveu o BO. O Cresson tava indo bem ali, seguindo as instruções do Zeno, né? Porque o Goldran tava até surpreso e falou, tá indo bem, cuidado de Penny, tá indo bem, assim, tá indo bem tranquilo. Aí após a cirurgia, Charlotte acorda, né? O pai dela queria até dar um abraço nela, mas ela recusa. E a primeira coisa que ela ia pegar um espelho e ver ali, né? Que realmente tinha retirado e não tinha nenhuma cicatriz, né? Ela até chora ali, né? De felicidade. E o pai dela fica falando, ah, o professor Goldran não salvou, não ajudou. Ela pergunta ali onde tava e falou que deixou eles ir, né? Que o professor tava preso com outros assuntos, tinha a questão de eleição, que ia apoiar o professor Goldran, né? Assim, o pai dela, o Fennel, deu todos os créditos pro Goldran. O Goldran vai porra nenhuma, só queria foder o assistente dele lá, o Cresson, e fica com todos os créditos, né? Ele nem participou da cirurgia, ele só ficou lá observando. A participação dele foi fazer o outro cortar o nervo lá. Aí a Charlotte, né, que ela tinha escutado a voz do Zeno, ela pergunta sobre o assistente, né? Qual era o nome do outro assistente lá, do mal educado. E o mordomo lá deles lá fala que, se ele não está enganado, o nome era Zeno. Então aí dá pra ver que pelo menos a Charlotte, mesmo inconsciente, ele começa a escutar a voz do Zeno no final. Ela sabe reconhecer que ele teve participação naquilo, né? Que ele fala pra ela que ela se sabe bem que a cirurgia foi um sucesso. Então, ela provavelmente, mesmo apagada, tem mais consciência de quem de fato ajudou ela do que o próprio pai. E aí mostra ali o Zeno, o Min, né? Carregando caixa com várias poções, experimentos ali do Becker para algum tipo de tratamento, desenvolver algum outro remédio. Agora, porque nem ele mesmo tava sabendo, é só fórmulas ali, é tentativa e erro, vai fazendo, vai tentando, vai vendo no que dá certo, no que não dá, é tentativa e erro. Eles estão indo lá guardar essas caixas, né? Tá conversando enquanto guarda o Becker, depois chega lá, fica conversando também, né? Até pergunta da cirurgia da menina da nobreza, o Zeno disse que foi bem. Eles vão ali conversando e aí chega lá o Cresson, né? Gritando Aniki, todo desesperado lá, avisando que ele, Cresson e o Zeno foram convidados para um dos jantares do professor Goldran. Aí eu me até questiono ali o comportamento do Creston, né, que ele não estava mais tão mal educado, arrogante como antes, já estava mais comportado, então recebendo essa provocação ele fala, então assim, quando eu crescer eu vou pegar, vou abusar e eu vou abusar de você, não sei o que, né? Ele voltando a ser ali o mal educado que ele era, né, o arrogante que ele era, fica dele e a Yumin nessa, né, um provocando ali o outro, com essa graça deles ali. Então o Creston se retira dali, né, combinando de se encontrar com o Zeno mais tarde para eles irem pro jantarem juntos, né? E ali o Becker, né, parabeniza os Zenos, né? Ele já tinha dado parabéns antes pra ser chamado, mas agora por ter conseguido se infiltrar tão rápido, afinal a missão dos Zenos estava chegando ao seu fim, que era se infiltrar ali no jantar, ficar mais perto para saber se de fato o Goldran tem a ver ou não com os desaparecimentos. Então assim, a missão do Zeno estava quase acabando. O Creston se apegou bastante ali aos Zenos, né? Mesmo ele não querendo isso, né? Ele acabou criando ali um certo respeito pelo Zeno. O Zeno também estava toda hora limpando a barra dele. E o próximo episódio provavelmente deve ser este jantar aí, né? Então é aguardar pelo 11º episódio e bora ver onde esse jantar vai nos levar. Esse episódio foi interessante, mostrou um pouco das habilidades do Cresson. E sinceramente, eu não sei como que ele entrou na facção do Goldran, que afinal é dito que o Goldran sempre escolhe os melhores ali. Então como que o Cresson entrou na facção dele? É por conta de já ter lutado com mortos-vivos antes, né? Que ele tava se acabando que já tinha derrotado uns 30 antes. E experiência nessa área como aventureiro. Porque em termos de habilidade médica ali, ele, se brincar, tá um nível abaixo da Umin. Pelo que já foi mostrado dos dois.
estão quase no mesmo nível, talvez a Almin seja um pouco melhor que ele, alguma coisa assim, mas estão quase que no mesmo nível. Não vou comparar com o Zenith, obviamente que comparar com o Zenith é um absurdo, mas dados a todos os médicos que já apareceram ali fazendo algum tipo de cura, o Beck, obviamente, em termos de habilidade médica deve ter menos, mas até porque ele chegou no nível elite através da produção de medicamentos. Então a área de especialização dele é outra, fazer medicamentos, drogas, remédios, essas coisas. O Goldran desenvolveu ali sua técnica de transferência de saúde, então dá pra comparar mais a Almin com o Cresson. E pelo que já é relatado ali de outros curandeiros, né, que precisa de certos equipamentos, fazer tais cirurgias e tudo mais, sim, o Cresson parece uma habilidade, assim, nível normal em comparação aos outros, nada demais, e assim, nada acima da média. E eu achei que os lacaios ali do Goldran, né, que fazia parte do grupo do Goldran, seriam todos pelo menos um pouco acima da média, mas acho que tem tanta gente na facção que até alguns normais entraram. Talvez o Cresson, ao ficar mais próximo do Zen, né, até porque o Zen ajudou ele agora nessa cirurgia, consiga desenvolver mais as suas habilidades e se acalmar, até porque pareceu que essa foi a primeira cirurgia do Cresson, devido ao nervosismo que ele estava, obviamente. Operar a filha de um Lorde, grande responsabilidade. Se tu fizer merda, a chance de tu perder a cabeça é grande, mas, enfim, tava muito nervoso. Parecia realmente ser a primeira cirurgia. Os Zenos, obviamente, têm mais experiência nesse campo, então tava mais tranquilo. Mas foi um episódio interessante, né? O Goldran ali querendo ferrar com o Cresson, mas o Zeno foi lá, ajudou ele, né? Salvou ele. O Goldran foi sacando, não foi porra nenhuma no episódio todo, infeliz. E ainda queria ficar com os créditos e ferrar os outros. E na verdade ficou com os créditos, né? Porque o Fenel lá tá achando que é obra do Goldran. Ele nem fez porra nenhuma na cirurgia. Infeliz. Enfim, o Zeno, do jeito dele, conseguiu convencer a menina lá, sendo bastante direto. Não quer operar, não opera. Pronto. A decisão é sua. Quer tratamento? Eu tô aqui pra te tratar. Não quer? Então, beleza. Episódio interessante até. E foi isso que aconteceu. Me diga aí no cachorro do episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.